Muito bem, nós vamos começar nossa aula. A gente não pode fazer essa aula hoje presencial, porque o sistema de transmissão do computador para os monitores, seja para o projetor, seja para a televisão digital, tenho a sensação que o meu computador não está. A porta HDMI do meu computador parece que não está funcionando. Eu vou testar depois isso aí. Talvez mudar o computador para fazer essas aulas, certo? Mas hoje, como está acontecendo, quem quiser assistir a aula, pode assistir a sessão do nosso Classroom no nosso espaço no Google Meet, certo? Está sendo transmitida em tempo real, né? Bom, então, o nosso objetivo hoje a gente vai falar sobre... Já falou antes sobre a radiação de forma geral, né? Como é a formulação, como se obtém um potencial vetor, potencial escalar, certo? Como é que é o campo de forma geral para algumas configurações de polo localizado, de polo magnético, né? Tem características importantes. Mas agora a gente quer determinar as características de distribuições de formato arbitrário, em que a corrente se distribui de uma forma peculiar, como numa antena, por exemplo, um pedaço de fio que tem corrente que termina num ponto, tá certo? E a gente vai ver como desenvolver, ou seja, o que a gente está interessado em saber, na zona de radiação, ou seja, na zona em que o vetor de Poynting, né? Zona de radiação é quando o vetor de Poynting vai ter uma componente só radial, né? E essa componente radial varia com o inverso do quadrado da distância, né? Isso geralmente é quando a distância é muito grande em relação ao tamanho da distribuição. Digamos que o tamanho da distribuição é um R0 qualquer, certo? E também quando R é muito maior que o comprimento de onda, muito maior que o tamanho da distribuição, então você está numa zona de radiação que os campos vão variar com sobre R, e a densidade de potência com sobre R2. Quando você integra numa esfera de raio R, né, a área de sigma, digamos assim, né, aumenta com o quadrado da distância. Quando você faz o produto da componente radial do vetor de Poynting com a elemento de área, ele cancela o R2, e a potência que foi numa área R, numa esfera de raio R, vai ser sempre constante, independente do raio, né? Se aumenta o raio, a distribuição, a densidade cai, mas a área aumenta, com o R2, a densidade de potência cai, mas o produto se mantém constante. Então, você tem potência conservada, né? Energia conservada. Tá? Então, é esse campo de radiação que a gente tem interesse em determinar. Existe um método formal, né, de determinação de campos de radiação, certo? A gente vai desenvolver esse método formal. Nós temos isso aqui no nosso livro. É inspirado... isso aqui é inspirado num método formal desenvolvido pelo Ramo, no livro do Ramo. A gente achou a ideia interessante. Então, a gente vai mostrar como é que é esse método formal. Depois a gente vai aplicar, a gente vai fazer um exemplo sobre o método formal e vai aplicar para calcular o campo de radiação, a densidade de potência, a intensidade de radiação de uma antena de polo linear, né? E vamos concluir esse capítulo 11, né, com os parâmetros característicos de antenas, ou seja, parâmetros utilizados pelo pessoal que trabalha com antenas. Existiam uns parâmetros que servem para caracterizar, né, o desempenho desses sistemas radiantes, tá certo? Esse nosso capítulo 11, ele trata de radiação em antenas, princípios básicos
a partir dos quais se pode calcular ou se pode estudar situações mais avançadas, né? Existe aqui na graduação uma disciplina de antenas, o professor Belfort ministra essa disciplina, em que ele realmente aprofunda mais toda a formulação, né, para antenas de vários formatos e configurações, né? Você tem conjuntos de antenas trabalhando de forma integrada, né? De forma a você poder direcionar a radiação para uma determinada direção do espaço, né? Você pode ter antenas que você pode quando você tem alguns conjuntos de antenas, você pode ajustar eletricamente, ou seja, via parâmetros, a fase entre os sinais que alimentam a antena e, com isso, direcionar a radiação para onde você quer, apenas eletronicamente. Então, existem várias técnicas. É uma área muito fascinante, muito interessante. Né? Bom, vamos falar sobre o método formal de determinação de campo de radiação. Nós temos aí, com esse método, vai poder obter de forma objetiva, né? A gente vai poder obter os campos de radiação de qualquer configuração de corrente. Tudo começa com a expressão para o potencial vetor, né? De uma distribuição de corrente. Isso aqui é suficiente, a gente já falou anteriormente, com o potencial vetor você pode, apenas com ele, determinar os campos E e H, e com isso determinar a intensidade de radiação de um radiador qualquer. E que nós temos o potencial vetor para essa expressão, se o meio tiver permeabilidade mínima, em geral, a gente vai estar no espaço livre, isso aqui vai ser zero, né? A gente bota para considerar um meio linear qualquer, mas em geral a gente vai estar irradiando no espaço livre, né? Então temos aí o integral de volume da densidade de corrente, né? E esse fator de fase que aparece, e a função inversa. Bom, na região de campos distantes, né, vamos lembrar aqui como é que é essa integral, né? Nós temos aqui a situação em que você tem uma distribuição de corrente, digamos, em torno da origem, né? Você está observando o efeito num ponto X, e aqui num ponto X' da distribuição, você tem um volume aqui dV', né? Localizado no ponto X'. Isso aqui é mais ou menos o tamanho típico da distribuição. Então, a gente está numa região em que, na realidade, R0 seria um tamanho... Imagina uma esfera, tá certo? Imaginária aqui, de raio R0, né? Então, a distribuição está contida nessa esfera de raio R0, ou seja, a gente está numa situação em que X é muito maior do que R0, ou do que X', que é menor que R0, né? Esse vetor X' só alcança no máximo o tamanho R0. Então, na região de campos distantes, você tem essa condição, né? X' é muito, em módulo, muito menor que a distância, que é isso aqui, né? Aqui o módulo de X é igual a R, né? O módulo desse vetor X. Então, X' é muito, muito menor. X é muito maior que R0, que é X'. Então, no denominador, sem muita perda de informação, eu posso fazer... Isso aqui é só um fator... Isso aqui não tem função trigonométrica, né? Isso é função monotônica, certo? Varia monotonicamente. Quem pode variar abruptamente, mesmo para pequenas variações de X', é o fator de fase. Então, a gente tem que tomar cuidado quando for fazer aproximações para esse fator de fase aqui, que tem duas funções trigonométricas, seno e cosseno.
que dependendo de K, desse valor de K, se x' valer um pouquinho de nada, isso aqui pode valer muito. Né? Pode variar de 0 a 2π. Né? Então, isso aqui vai dar contribuições positivas e negativas. Né? Ele tem que tomar mais cuidado quando for falar de aproximações. Mas isso aqui não, isso aqui é uma função monotônica. Né? Se módulo de x é muito maior que x', a gente já pode fazer uma aproximação inicial em que essa distância é da ordem de R. Isso aqui é muito pequeno, né? Praticamente zero. Certo? Por outro lado, no fator exponencial, a gente tem que tomar cuidado quando aproximar, certo? Então, vamos ver aqui como é que é essa aproximação aqui. X menos x' no denominador, que é esse fator que aparece aqui. Então, o que a gente faz? Usamos nossas ferramentas matemáticas da análise vetorial que nós temos, né? X menos x' em primeira ordem, né? Eu não vou dizer que isso aqui em ordem zero é aproximadamente igual a x, né? Foi o que eu fiz no denominador. Mas no numerador, se eu fizer isso, eu perco informação. Então, não vou usar essa aproximação no denominador. Isso aqui é uma função, isso aqui é a correção, né? Essa função f que é x menos x', né? Para uma pequena correção x', né? A função f é a função x, né? Certo? Então, você quer dizer, bom, se eu alterar x de uma pequena quantidade, né? Mais um delta x, fazer assim, mais um epsilonzinho vetor, tá certo? Qual vai ser a função? Qual vai ser a função aproximada? Né? Em termos da função f igual a x, certo? Se ela passar a ser x mais zero. Bom, a função vai ser igual a aproximadamente f para módulo de epsilon igual a zero, mais a correção, que é o epsilon, né? Produto escalar com a derivada da função. Mas a derivada em três dimensões, como eu já falei várias vezes aqui no curso, é a gradiente de f, quando a correção é igual a zero. Tá? Então é assim que a gente aproxima. Quer dizer o quê? X menos x'. Isso aqui é o epsilon, né? É aproximadamente essa função quando o epsilon é igual a zero, que é módulo de x. Mais a correção, o epsilon, na verdade, é menos x', né? Epsilon é menos x'. Então, a correção é menos epsilon, né? Menos x', aliás. Menos x', né? Gradiente da função módulo, né? Olha, gradiente da função módulo, que é R, né? Bom, é dr, a R, né? Certo? Essa seria a gradiente de R, a derivada de R em relação a R, vezes o versor a R. Isso aqui vai dar a R, né? Mas quem é a R? Olha, a R é x sobre o seu módulo. Né? Então, o gradiente vai dar produto escalar com o gradiente que dá o AR, e por sua vez dá x sobre o módulo de x. Né? Posso deixar como sendo AR mesmo, se eu quiser, tá certo? Você pode botar assim, x menos x' é igual a módulo de x menos AR, né? Escalar x'. Quem é AR? Ora, AR é o versor que está nessa direção aqui. Ele aponta de onde para onde? Da origem do sistema na direção radial. Pega uma distribuição, define uma origem, certo? E em relação a essa origem, a gente calcula os versores, né? Esse vetor posição, etc. Então, o que nós temos? Exponencial de menos j. K é o número de onda no meio, que em geral é vácuo, né, que dá K0.
Aqui tem um módulo de x menos x', né? Esse aqui dá o quê? Com essa expressão aqui vai dar exponencial de menos jk módulo de x, que é r, né? Certo? R menos AR escalar, né? Voltando para a nossa fórmula lá, né? J só depende de x', dv' é o elemento de volume, variável, e a gente tem esse fator agora que apareceu, isso aqui deu R, né? Então você tem aí, isso aqui dá, só concluindo, esse fator exponencial não depende de x', isso aqui depende da distância ao ponto de observação, né? Menos por menos dá mais, exponencial de jk. X' escalar AR, né? Essa é uma função da variável de integração x', né? AR é fixo, K é fixo, vai ficar uma exponencial positiva aí. Então, potencial vetor, lembrando, A igual a μ sobre 4π, né? A J de x', né? Exponencial de menos J, K, x menos x', sobre R, né? Sobre x menos x', no caso. Essa expressão original. Agora, com essas aproximações, a gente obtém o que se chama de o potencial vetor de radiação, né? Na condição de radiação, ou seja, campos de radiação, potenciais de radiação também. Então, isso aqui saiu da integral, que vai dar μ sobre 4πr. O fator exponencial de jkr sai da integral, que não depende da variável de integração. E fica uma integração aqui, dessa natureza, certo? Observando quem são variáveis de integração aqui. dv' elemento de volume, x' é variável de integração, j depende disso, né? Depende de como é que a corrente se distribui no volume. E x' é a posição do elemento de volume. A única coisa que não varia aqui é o AR apontando numa direção fixa no espaço, né? Ou seja, o campo, então, se tornou esse campo de radiação, certo? Né? Bem elected. Não sei porque ele fez isso, eu desfazer aqui. Tem esse campo de radiação, como eu falei, μ sobre 4π, né? Esse negócio de volume, isso aqui é o campo original, né? Dá menos jkr sobre r, negócio de volume de jk'.ar, né? Isso aqui é uma função de quem, né? Essencialmente. Depois de integrar tudo, vai depender da intensidade corrente, que é uma amplitude, mas essencialmente vai depender de que coordenadas espaciais. Se você está no ponto de coordenadas R, θ e φ, né? Isso aqui não depende da distância, então depende só de quem? Das variáveis angulares num ponto do espaço. Então você tem aqui, você está num ponto X do espaço. Meu Deus, você fica fazendo coisas que eu não quero, né? Coordenadas. Ora, bolas. R.
Teta. Fi. Não, você faz isso, rapaz, automaticamente. Ele quer desenhar e não consegue, né? Desenho livre, rapaz, pelo amor de Deus. Fazer um software para, em vez de ser produtivo, é improdutivo. É. Pronto. Tem coisa para poder desenhar direito. Pronto. Muito bem. Vetor posição X, as coordenações θ, não depende se integral, não depende de R, depende das variáveis angulares. Isso aqui é o que isso aqui é um vetor, né? Isso aqui é um vetor chamado vetor radiação, né? Que depende apenas da direção do ponto de observação, quer dizer, variáveis θ, certo? Então, esse vetor é o fundamental para determinar os campos de radiação. Você, com a determinação do vetor radiação, esse vetor aqui, a gente pode determinar o resto. Ou seja, com essa expressão, ou seja, então você ficou aqui, ó. Potencial de radiação é a função onda esférica. O que é onda esférica? Toda onda cujo fator exponencial varia dessa forma, menos JKR, e ela cai com a distância na proporção de 1 sobre a distância, né? Radial em esféricas. Isso aqui é uma onda esférica. Então, o potencial de radiação tem essa característica de onda esférica, vezes um fator angular que depende da distribuição de corrente, né? E, num dado ponto de espaço, esse vetor radiação é uma função de θ e φ, e o potencial de radiação é o quê, né? É a onda esférica, vezes o fator de μ, que em geral é m0, vetor radiação, certo? Bom, uma vez determinado o vetor radiação, resta agora determinar os campos, né? A gente vai calcular agora os campos, né? Eu vou fazer agora o que é o cálculo dos campos de radiação, né? E o que a gente vai fazer? A gente sabe que para o vetor de Poynting variar com 1 sobre R2 na região de radiação, né? Os campos de radiação como é proporcional a E vezes H, né? Então, quer dizer que E tem que variar com quem? Ao menos fator exponencial, E tem que variar com 1 sobre a distância, monotonicamente, e o H também, né? Então, os campos de radiação, a gente, quando for calcular agora a partir do potencial vetor, a gente vai só reter termos que variam com 1 sobre R. Porque termos que variam com 1 sobre R2 ou mais não contribuem para a radiação, para o campo de radiação, porque esses campos, por exemplo, uma contribuição de campo elétrico 1 sobre R2 com um campo magnético 1 sobre R dá 1 sobre R3, por exemplo, né? Você integra na superfície de raio R, que vai dar aumento de R2, então o produto vai cair com 1 sobre R. Ou seja, o vetor de Poynting existe, mas ele cai com 1 sobre R. Depois de uma distância muito grande, isso aqui não existe mais. Essa componente do vetor de Poynting desaparece, não contribui para o fluxo de potência, né? É energia que fica, na realidade, armazenada, ela não é propagação, né? Porque você não tem um fluxo constante o tempo todo, tá? Bom, então o que nós temos aí? Cálculo do campo H, que é mais fácil, né? B fasorial, né? É rotacional de H. Por sua vez, B igual a... Rotacional de H, não, desculpa. Rotacional de A, né? Com B igual a μH, então você tem primeiro o cálculo de H fácil, basta calcular o rotacional de H, dividir por μ, tá? A gente vai ter uma expressão complicada,
Mas a gente vai dizer o seguinte, campo H de radiação é aquele, depois de calcular essa operação aqui diferencial, campo de radiação é aquele que vai ter termos que variam apenas com 1 sobre R. A gente vai cancelar termos que variem mais rápido com 1 sobre R. Ou seja, 1 sobre R2, 1 sobre R3, etc. Vamos calcular essa derivada e desprezar qualquer coisa acima de 1 sobre R. Né? E a esse campo calculado, ele vai dar o nome de campo de radiação H rad. Ou seja, depois que desprezar os termos de alta ordem, o que sobrar vai ser o nosso H rad. Certo? Mesmo que eu coloque aqui o campo A de radiação apenas, né, o potencial de radiação que eu acabei de calcular, essa derivada vai gerar também termos de ordem superior. A gente vai ter que desprezar. Certo? Então, vamos calcular aqui o que é o rotacional. É isso que a gente precisa calcular, né? Rotacional do A de radiação. Lembrando que isso aqui vai dar rotacional da onda esférica, vezes μ, né? μ exponencial de menos j kr sobre r. Aquela função n que não sabemos quem é, só sabemos que ela varia com os ângulos no espaço, né? Os ângulos do ponto de observação. As variáveis angulares, tá certo? Regra da cadeia, né? Rotacional de um vetor vezes uma função é menos o vetor produto vetorial com o gradiente dessa função aqui, ó. Esse Mi aqui também está faltando 4π, né? Tem um 4πr aqui. Então, aqui vai estar um Mi sobre 4π. Vou botar aqui. Posso botar isso aqui como um todo, tá certo? Mi sobre 4π. Você tem gradiente da função. Botou esse menos aqui da frente. Não, igual aqui. Vou botar isso mais para lá. Vou apagar tudinho. Que vai dar uma Mi. O primeiro termo é menos N, vetorial gradiente dessa função, mais produto vetorial, mais a função, né? Mais exponencial de menos JKR sobre R. Aí aparece o quê? Rotacional de N. Lembrando que N só varia com as coordenadas angulares, né? Bom, vamos... Primeiro detalhe aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Bom, o gradiente de uma função que depende das variáveis angulares, né? O gradiente rotacional, né? O que acontece aqui? Isso aqui só lembrando, né? Isso aqui depende de θ e φ. Então, eu só vou pegar as derivadas em relação a θ e φ, porque a derivada em relação a R, isso aqui dá zero. Então, em relação a θ, vai dar 1 sobre R, a θ, d de θ, mais 1 sobre R seno de θ, a φ. Esse é o operador nabla, só a parte angular, d de φ, né? Eu tenho que fazer isso vetorial N, né? Depois que eu fizer o cálculo, o que acontece? Esse termo aqui varia com 1 sobre R, esse também. Com esse R aqui vai ser 1 sobre R2.
Então, esse termo aqui vai ser da forma, depois que calcular tudo, né, o segundo termo, esse aqui, ó, vai dar algo da forma proporcional a 1 sobre R2, né? Ou seja, como nós falamos, como esse termo não contribui para o campo de radiação, então isso aqui pode desprezar. Tá? Então, ficamos só com o primeiro termo. Você tem aí rotacional de a rádio, né? De radiação, potencial vetor de radiação. Vai dar, essencialmente, o quê, né? Mi sobre 4π menos N vetorial. Vetor de radiação é calculado, né? Depois de calcular, tá? Vetorial gradiente da função produto aqui, menos JKR sobre R, né? Esse gradiente aqui é a regra da cadeia, né? 1 sobre R, derivada disso, que é uma réplica da função exponencial, e a exponencial derivada disso. Mas quando eu falo derivada disso, vai dar 1 sobre R2, derivada de 1 sobre R, certo? Então, eu já desprezo. Isso aqui vai dar aproximadamente menos mi n sobre 4π. Só faço um dos termos, que é a derivada disso aqui. 1 sobre R, que vai ficar aqui, derivada disso aqui, que dá menos JK, exponencial de menos JKR. Desprezei a derivada de 1 sobre R, que dá 1 sobre R2, que é o termo que teria aqui, certo? Então, ficou essa expressão do potencial do Arad. Vamos confirmar que está certo, né? Faltou só um termo aqui importante. O gradiente disso aqui dá, um dos termos vai dar isso, vezes a R, né? E aqui é o produto vetorial, certo? Então, você vai ficar aí com isso dividido por mi, vai cancelar esse mi, vai dar o campo H de radiação, né? Campo H de radiação, porque eu só retive termos de 1 sobre R, vai dar o quê? Isso dividido por mi, vai ter N vetorial é R, né? Vai dar JK E elevado a menos J, KR sobre R, sobre 4R, né? N vetorial AR, certo? Ou seja, o campo H de radiação é o quê? É uma onda esférica. Qual é que é essa onda esférica? Esse termo aqui. Exponencial de menos JKR sobre R, né? Certo? Esse termo aqui, certo? Isto dividido por isso. Ora, observe que esse vetor radiação, né, ele tem, em coordenadas esféricas, ele vai ter 3 componentes, né? Uma radial, uma polar, né? E uma azimutal. Alternativamente, ela vai ter uma componente radial e uma transversal. Isso aqui é ortogonal a R, né? Isso aqui a gente vai chamar de N transversal. Na verdade, o campo transversal é o vetor radiação transversal que tem importância aqui na formulação, porque produto vetorial de N com a R, quando você usa a R vetorial R, é zero.
Então fica só NT vetorial R. Então você pode dizer que o campo de radiação só depende da componente transversal do vetor radiação, a produto vetorial dele com o R. Essa é a solução para o campo H de radiação nessa formulação, né? Desse método formal, certo? Que é o resultado, certo? Então, você calcula só a componente transversal, faz o produto vetorial com R, né? E multiplica pela componente de onda esférica, tem aqui esse fator JK, que é o número de onda, né? No meio, que geralmente vai ser o vácuo, né? Muito bem. Bom, e o campo elétrico de radiação, né? A gente usa aqui, vou fazer aqui um pedacinho, tá certo? A equação, né? Rotacional de H, de Maxwell, né? Igual a densidade de corrente, mais densidade de corrente de deslocamento, que é J ômega epsilon, no meio vezes E. Né? Ora, na região de campos distantes, aqui está a distribuição de corrente, você está num ponto em que J vale 0. Né? Então, isso aqui vai dar, na região de campos distantes, de campos de radiação, isso aí vai J ômega epsilon E. E aí você tira aqui o campo elétrico, é igual a, na região de radiação, o campo elétrico. Né? Não é o de radiação ainda, porque ele vai fazer a mesma coisa, ele vai ter que tirar os termos de alta ordem, vai dar rotacional de H sobre J ômega epsilon, na região em que J igual a 0, na região de campos distantes. Né? O que ele vai fazer é calcular o rotacional do H de radiação e reter apenas os termos da ordem 1 sobre R para calcular o campo E de radiação. Né? Vamos para a próxima página aqui. Nós temos aí pode ser isso aqui, né? Bom, vamos calcular então o rotacional de H de radiação. Mais uma vez, vamos prestar atenção aqui. Isso aqui vai dar rotacional de JK, né? Sobre 4πr. Vai ter um vetor aqui que é NT vetorial a R. Tem um fator exponencial de menos JKR, né? Na verdade, eu vou fazer assim, né? Botar a função de R aqui separada de novo, é parecido com o caso anterior, né? Função esférica. E tem um vetor aqui, que é quem? NT, produto vetorial com a R. Então, rotacional de uma função, que é esse aqui tudinho, fez o vetor, vai dar menos o vetor, que é isso aqui, dá menos NT vetorial R. Produto vetorial com gradiente disso. Lembrando que o gradiente disso eu só vou reter a derivada desse fator, porque a derivada de liquidação sobre R2, isso aqui já vai dar aproximadamente, já retendo o termo, menos JK com JK dá K2, certo? Vai dar K2, exponencial de menos JKR, sobre 4πr.
né? Vezes AR, que o gradiente dá isso aqui, né? A função, a derivada vezes o AR. E vai ter o segundo termo, que vai ser mais a função gradiente, aliás, rotacional disso aqui, certo? Ora, rotacional disso aqui, mais uma vez, né? Vai aparecer termos com 1 sobre R, e juntamente com isso vai dar 1 sobre R2. Então, a rotacional disso aqui não vai contribuir para o campo de radiação, né? Então, esse segundo termo pode desprezar, já está obtido aqui o resultado, certo? Então, aqui tem um menos, né? Está certo isso? Deve estar, né? Então, eu vou botar a posição correta aqui, vai dar AR vetorial NT vetorial AR, né? Vezes K2, vamos ver se está certo depois, certo? Menos JKR, onda esférica, né? Sobre 4πr. Tá? Então, um produto triplo, A vetorial B vetorial EC, vai dar A escalar C na direção de B, AR escalar R dá 1 vezes NT, menos esse produto escalar com esse vezes esse. Só que esse produto escalar de AR com NT dá zero. Então, o resultado aqui, disso aqui vai dar o próprio NT. Então, vai dar isso aqui, certo? Eu só escrever da seguinte forma. K2 é NT exponencial de menos J KR sobre 4πr. Isso aqui foi só o rotacional, não é isso? Né? Eu tenho que dividir, como a gente mostrou anteriormente aqui, por... Cadê? Está aqui, ó. J ômega epsilon, né? Então, vamos fazer isso. Quando eu faço isso para o J ômega epsilon, eu tenho um campo E de radiação, porque eu tenho uma onda esférica aqui, característica. Tá? Campo E de radiação deu quanto, né? K2 sobre J ômega epsilon. Vamos conferir se isso não está certo depois, tá certo? NT esse é o resultado. Deixa eu conferir aqui se está certo em relação às nossas notas. Por enquanto é isso, né? O J ômega está embaixo. Exatamente. K2, NT, etc, etc. Né? Ora, vai mexer um pouquinho aqui, tá certo? Lembrando que o número de ondas ao quadrado é ômega 2 mi epsilon, certo? Então, epsilon e ômega cancela, fica ômega mi em cima, né? Então, o campo de radiação vai dar posso botar esse J em cima, né? Menos J ômega mi NT exponencial de menos JKR sobre 4πr, né? E vamos botar de volta aqui o campo H de radiação, quem foi, não foi? H de radiação deu JK NT vetorial AR
exponencial de menos JKR sobre 4πr. Qual é a razão entre esses dois campos aqui, hein? Olhando só a magnitude. Isso aqui é NT, a magnitude, isso aqui é NT também, isso aqui é 4πr, isso aqui também, isso aqui é menos JKR. Né? A razão entre L radiação e H de radiação é qual? A razão entre eles é igual a... Isso aqui é um K, né? Bom, vai dar ômega mi sobre K. Mas K aqui em ômega raiz de mi epsilon, né? Isso dá o quê? Ômega cancela, mi sobre a raiz de mi dá raiz de mi, isso aqui raiz de quem? Mi sobre epsilon. O que é raiz de mi sobre epsilon? Impedância de onda, né, do meio. Ou seja, na região de campo de radiação, praticamente você tem uma onda plana, né, em que a razão entre campos é a impedância de onda. É claro que não é onda plana, né? Quanto maior o raio, mais ela se aproxima de uma onda plana, mas é uma onda esférica. Tá? Mas assim, né, você pode dizer que o campo de radiação é Z vezes, né, em magnitude, né, o campo H de radiação. Né? Esse é o resultado obtido, certo? Né? Bom, e com isso a gente tem o campo de radiação, mas o que importa mesmo é qual é a densidade de potência de radiação. Né? E agora você tem as ondas esféricas bem estabelecidas, já isoladas, né? Na região de campos distantes. Então eu quero saber quem é o vetor de Poynting de radiação. Quem é S rad? Né? S rad é o quê? 1/2 do campo de radiação é vetorial H conjugado, né? Observe, né? Quando fizer H conjugado, aqui dá menos J, aqui vai dar mais, né? Então, isso aqui vai dar o quê? 1/2. É... 1/2, né? Menos J com J dá mais. Menos J com menos J do conjugado dá menos. Dá ômega mi vezes K. Né? Vai dar ômega mi vezes K. Ômega mi vezes K. Produto triplo, né? NT vetorial, NT conjugado, né? A gente pode fazer assim, tá certo? NT vetorial, NT conjugado, vetorial a R, porque a R é real, né? E aí fica exponencial de menos JKR conjugado com menos JKR daqui fica cancela. 4π fica ao quadrado. Fica 1 sobre R2, né? Produto triplo aqui vai dar produto vetorial de NT com AR, produto escalar, aliás, ACB, que dá 0. Faltou um sinalzinho aqui, né, pessoal? Eu acho. Menos J, com menos J dá menos. Esqueci do menos aqui, tá? Aqui vai dar AC, que é NT escalar R, 0 vezes NT conjugado, menos NT escalar NT conjugado, que dá NT ao quadrado na direção radial. E esse menos cancela aqui, vai ficar 1 sobre 1/2. Se está certo, aqui tem um K, né? Ômega mi K. Ômega mi vezes K, né? É isso mesmo.
Vai ficar aqui módulo de NT ao quadrado. Vocês não têm... E 1 sobre R2, tá certo? 4π ao quadrado, né? Sobre R2, tá certo? Bom, essa expressão está desse jeito porque bom, a gente pode manipular aqui um pouquinho, tá certo? Esse ômega é igual, K igual a ômega raiz de mi epsilon, né? Fazer assim, certo? Você poder converter isso aí. Ou, se você quiser, ômega igual a K sobre a raiz de mi epsilon, ômega igual a K sobre a raiz de mi epsilon. Vamos calcular o que acontece. Então, vai dar K2 mi sobre a raiz de mi epsilon, né? Vai dar a impedância mi sobre a raiz de mi epsilon. Mi sobre epsilon. Então, quando eu colocar aqui K no lugar disso aqui, né? K sobre a raiz de mi epsilon, esse mi sobre a raiz de mi epsilon vai dar impedância. Então, vai dar um K2 impedância, certo? K2 impedância. Então, você vai ter, vou botar para cá, certo? O vetor de Poynting de radiação. Ele é radial, né? Então, vai ficar aqui, só para a gente calcular. Vai dar 1/2 de K2 impedância do meio, certo? K2 impedância ômega mi vezes K vai dar K2 impedância, né? Sobre 4π2R2, módulo de NT, ou seja, tudo depende só de quem? Do vetor radiação transverso, né? AR, certo? Acho que eu esqueci desse R aqui atrás, não foi? Tá faltando aqui. Tá? Prosseguindo, quem é K? Olha, K é 2π sobre lambda. Vai dar 2π sobre lambda ao quadrado, que dá 4π2 sobre lambda 2, né? São 4π2 sobre 16π2, que é 16π2 dá 1/4 com 2 dá 1/8, 1/8, né? Então, o vetor de Poynting de radiação vai dar 1/8. Vai dar Z, impedância de onda. Então, você 4 com 16 dá 4 com 2 dá 8. Lambda ao quadrado. R2. Essa é a expressão. Então, você tem impedância de onda inverso do quadrado com B de onda. 1 sobre R2 e o vetor radiação aparecendo. A direção do vetor de radiação é, obviamente, radial. Ora, nós sabemos que a componente radial, chamada de S-rad, né? Que é essa componente sem esse ARzinho aqui, é R2. Desculpe, né? Se eu multiplicar S-rad por R2, eu tenho o que a gente chama de intensidade de radiação, né? A intensidade de radiação, U. Então, se eu multiplicar por R2, a intensidade de radiação fica independente. Por que é isso importante? Porque a integral de S-rad R2 de ômega dá a potência irradiada, né? Isso aqui nada mais é do que a intensidade de radiação, que não depende da distância, né?
certo? A intensidade de radiação independe da distância. Dado um cone de ângulo sólido de ômega, a potência emitida nesse cone é constante, certo? Então, quando você faz isso, você obtém uma expressão simples para o que é mais importante. Você precisa saber qual é a potência irradiada por uma antena. Então, você calculando a intensidade de radiação, né, é só tirar o R2 daqui de baixo, você vai ter o quê? Z sobre 8 lambda 2. E basta calcular essa função angular, módulo de NT ao quadrado. Então, isso aqui vai dar uma função, o rádio de θ-φ. Então, como essa intensidade de radiação é emitida em diferentes direções de espaço, é a questão de você projetar uma antena. Às vezes você quer projetar uma antena em que a intensidade vai numa direção só, mas não vai para cima, certo? Né? Então, aí depende, você tem que fazer um design inteligente para poder fazer a emissão. Por exemplo, uma antena que emita para um lado, mas não emita para o outro. Né? Você tem alguma forma cancelar a emissão para um lado e reforçar a emissão para o outro. Isso depende da configuração e da distribuição de corrente desse radiador. Né? As antenas de celulares são planas, certo? Elas emitem, recebem, né, na direção ortogonal ao celular. Certo? Então, tem várias nuances essa área de antena. Né? Ok? Bom, essa expressão obtida. E agora, o que a gente pode fazer, certo, é sumarizar o método formal, né? Como é que ele consiste, certo? A gente pode simplesmente calcular o vetor radiação e ir direto para a intensidade de radiação. Mas se você quiser saber os detalhes dos campos, essa aqui a gente já fez, né? A continha que a gente fez. Com o resumo, né? Primeiro, calculo o vetor radiação. Né? Calculo o vetor radiação, uma integral envolvendo um fator trigonométrico, que é exponencial complexa, são duas funções trigonométricas, né? Mas pode calcular diretamente usando exponencial complexa. Tem que saber como é que a distribuição varia. Aqui está faltando só uma coisa importante, que é... Aqui está errado, né? Está faltando aqui o J, né? O J, a parte mais importante, na realidade. J... Rapaz, eu tenho que ficar fazendo essa correção o tempo todo, toda vez que eu mexo aqui. J de X, linha. Não, rapaz. Não dá para escrever. Esse negócio foi feito para você não escrever. Por quê, rapaz? Sketch. Deixa eu rapidinho aqui, deixa eu ver se tem preferências aqui. Eu posso eliminar isso aqui. Imagem geral. Imagens PDF. Não tem jeito de eu mudar esse default dele aqui, né? Tem que fazer assim, X linha, certo? Então, aqui está faltando o J, tá certo? Expressão, né? Então, primeiro que eu calculo o vetor radiação, expressão correta aqui, não dá para escrever direito aqui. Obtém a componente transversal, esse é o parâmetro principal, tá certo? A ser obtido, você calcula só a componente transversal do vetor radiação, calcula o campo H de radiação, dá para essa expressão, onda esférica, né? Basta calcular esse produto vetorial, obtém o campo E de radiação, basta calcular essa expressão. Se quiser densidade de potência, você tem aqui aquela expressão com a impedância no meio, depende do quadrado do vetor radiação transversal. Finalmente, a intensidade de radiação, que é importante, né? Z sobre 8 lambda 2, e aqui a potência de radiação, o de ômega, certo? Vou fazer um exemplozinho, antes de partir para a antena de polo.
Só para mostrar como é que calcula isso. Suponha que você tenha suponha que você tenha aí uma distribuição sua distribuição, né? Você tem, digamos assim, dois pedacinhos, dois dipolos, dois dipolinhos localizados, tá certo? Você carga dipolos que oscilam, né, harmonicamente. Vou colocar assim. Tem uma certa distância, você tem uma direção Y, né? Dipolo localizado aqui. Vou ver melhor aqui, peraí. E aqui embaixo você tem um outro dipolo cuja fase é oposta ao dipolo de cima, né? Isso aqui é a direção X, Y, Z. Você tem uma corrente que está distribuída no espaço. Que espaço? Bom, é uma densidade de corrente que é zero em todo o espaço, mas que, de repente, ela é um valor, tá certo? Que dá I. Digamos que aqui você tem o comprimento D, tá certo? Você tem aí você tem a correntezinha aí, tá certo? E o comprimento desse dipolo, digamos, tá certo? Que é chamado de D, né? Direção, a densidade de corrente, né? É o JdV, no caso, JdV', para essa corrente, para esse elemento localizado, se transforma em quem? I vezes D, em que direção? A Y. Certo? Então, a densidade de corrente vezes dV' se resume, né, nessa aproximação de uma corrente filamentar a I, D, a Y. Né? Lá de baixo, chamar isso aqui de H, tá certo? Essa altura H, aqui também é H. Tá? Então, esses dipolos curtos estão localizados no eixo Z, apontam no sentido Y. Então, o JdV' para essa elemento de corrente de baixo é, no caso, o sentido oposto, é menos ID a Y. Né? Então, vamos ver como é que seria o vetor radiação para essa situação, certo? Então, imagine que a sua distribuição ela está dentro dessa região imaginária aqui, certo? Tá branco. Essa região imaginária aqui, ó. Essa esfera imaginária, né? Então, a densidade de corrente é zero em todos os pontos. Daí, de repente, aparece aqui um JdV, que é ID a Y. Zero em todos os pontos. Quando vai calcular a integral aqui, vai dar menos ID a Y desse ponto. Tá? Então, o que nós temos? Né? Muito longe dessa região, qual é a distribuição, qual é a intensidade de radiação? Né? Quem são os campos? Os campos nós já sabemos quem são. Certo? Uma distância R muito grande, né? O que nós temos? Primeira coisa, calcula o vetor N. Vetor de radiação, que é quem? Integral de volume, JdV', já fiz já, né? JdV', exponencial de J, K, X', escalar, AR. Olha, aqui é um ponto X', que ponto é esse aqui? Esse ponto aqui tem coordenadas, é o vetor posição X' igual a quanto? H a Z.
E aqui esse vetor é o vetor x', a posição desse elemento é x' igual a menos HAZ. Então, quando você vai calcular a integral, como é que acontece? Dá zero em todos os pontos e vai ter uma contribuição aonde? Em x' igual a HZ, que vai dar ID, JDV vai dar, o resultado integral já vai dar direto I d a Y. A integral ficou fácil de calcular, né? Exponencial de JK, x' vale H a Z escalar R. Esse é o primeiro elemento. E tem o de baixo agora, que é menos ID a Y. Aí aparece o quê? Exponencial de JK, o x' é menos H agora, Z, exponencial de menos J. Isso já é o resultado da integral, né? Certo? Então, esse é o vetor radiação. Vai dar ID a Y em evidência. É a da diferença de exponenciais complexas, né? Que dá 2J seno, tá certo? 2J, função seno. Seno do quê? De K vezes H a Z escalar R. Temos que calcular isso em termos de variáveis angulares, para saber como é que a intensidade de radiação vai variar, né? Ora, a Z escalar R com ângulo de 3 é θ, dá cosseno de θ, né? Dois J seno de quem? De K vezes H. K vezes H, o quê? Cosseno de θ. Ou seja, por enquanto aqui nós temos só uma dependência angular com uma variável θ, né? Essa configuração de polos dá um vetor radiação que depende de KH cosseno de θ. Mas lembre-se, a gente quer calcular N transverso, né? Ora, o AZ transverso é aquele ortogonal a R, né? Não tem componente... Desculpe, a gente está falando da Y aqui, não estou confundindo com isso aqui. Então, vamos olhar aqui quem é o campo transverso, né? Então, o AY pode ser escrito como quem, né? AY escalar R. AR, né? Não é isso? Mais. Isso aqui não é componente transverso, isso aqui é componente radial, né? Aí tem a componente transversa que aparece aqui. AY escalar a θ, aliás, a θ vezes a θ, mais a Y escalar a φ. A φ, né? Temos que saber, né? A Y escalar a θ, a gente tem que saber como fazer essas projeções, tá certo? Aqui está o Y, né? Aqui está o ângulo φ, né? Esse aqui é cosseno desse ângulo, dá seno de φ, e o θ está para baixo aqui, né? Aqui está o AR, e o θ está aqui, ó. Né? O AR faz um ângulo θ, e o θ forma também o R quando se desvia do x da θ, né? O θ, quando se desvia do plano XY, também dá θ aqui, certo? Então, a Y vai ser seno de φ, cosseno de θ, θ.
E a y escalar φ vai dar, a gente tem que fazer outro no plano, né? A x, a y, aqui tem uma Rzinho de cilíndricas, aqui está o φ de cilíndricas, que é o mesmo de esféricas. Isso aqui é φ, isso aqui também é φ. Então é cosseno φ a y, né? Mais cosseno φ, aliás, desculpe, a φ. Então você vai ter seno θ cosseno φ a θ, mais cosseno φ a φ. Ou seja, o n, o AY, o AY tem uma componente transversal. Então, se eu posso escrever aqui o n transversal é igual a quem, né? E D. Aqui está a componente transversal, seno φ com seno θ. A θ mais cosseno φ a φ. Essa componente transversal, daí aparece esses fatores aqui, 2J, né? Que aparece aqui finalmente, seno desse fator angular também. Seno. Para mostrar para vocês como é a dependência angular das coisas, né? K vezes H cosseno de θ. Precisamos para calcular, a gente vai calcular diretamente a intensidade de radiação que depende do módulo quadrado, né? Módulo quadrado do NT. Isso aqui dá 4 ao quadrado, 2J módulo ao quadrado dá 4. E 2D2, né? 4ID ao quadrado, vou botar assim. Lembrando que é módulo, né? I é um fasor, então tem que lembrar que I é módulo de I ao quadrado. D2. E aparece esse fator aqui, ó. Seno ao quadrado de φ, cosseno ao quadrado de θ, vai passar seno ao quadrado, cosseno ao quadrado de φ, mais seno, isso aqui são ortogonais vetores, né? Por isso que o módulo quadrado dá direto seno ao quadrado de φ, cosseno ao quadrado de θ, e aparece essa função seno ao quadrado de KH cosseno de θ. Só para mostrar quão complicada é a função angular. O NT ao quadrado, que é a função que determina como a intensidade de radiação varia na direção, no espaço, né? Depende de uma forma complicada de φ e de θ. Certo? Essa distribuição peculiar que a gente inventou aqui, certo? Então, finalmente, que é a intensidade de radiação? Você vai pegar isso aí e multiplicar por Z e dividir por 8 lambda 2, né? Você tem aqui, vamos para a próxima página. Então, a intensidade de radiação vai ser Z sobre 8 lambda 2, se eu não estou enganado, né? Esse número, essa função que a gente acabou de calcular aí. Exatamente. Módulo de NT ao quadrado, que é essa função complicada aí, é seno ao quadrado, K vezes H cosseno de θ, né? Vezes seno ao quadrado de φ, mais cosseno ao quadrado de φ, cosseno ao quadrado de θ, se eu não estou enganado. Essa é a intensidade de radiação, a gente pode calcular em um diagrama polar, eu não vou fazer isso agora, tá certo? Mas nós temos isso para a de polo. 4 e 2D2 vezes seno ao quadrado, cosseno, está errado aqui. Cosseno ao quadrado de φ aqui, ao contrário, aqui está errado. É seno φ, cosseno de θ, cosseno de φ. Nada, é isso aqui, rapaz.
Isso aqui é cosseno quadrado. Estou tudo errado. Acho que esse cosseno está certo, né? Vou fazer aqui. Vai ficar aqui. Cosseno quadrado de φ mais seno quadrado de φ, cosseno quadrado de θ. Então, menos seno quadrado. Isso aqui pode ser escrito como 1 menos seno ao quadrado menos seno ao quadrado de φ, né, mais seno ao quadrado de φ cosseno ao quadrado de θ. Daí fica 1 menos seno ao quadrado de φ, 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Pode escrever assim também, se quiser. E dá 1 menos seno ao quadrado de φ, seno ao quadrado de θ. É uma função que não depende do ângulo, nessa parte, né? Tem intensidade de radiação, z sobre 8 lambda 2. Daí você tem seno ao quadrado. Vezes essa função aqui. Menos. Esse é o resultado. Aí você pode calcular isso usando alguns Python, né, matemática, etc., MATLAB, para ver como é que essa função varia no espaço 3D. Eu vou fazer um exemplo aqui, vou mostrar para vocês. Tá? Bom, vamos fazer agora um exemplo mais prático de um sistema que é conhecido, né, antena dipolo. Existem alguns tipos de antena, um pedaço de fio, né, longo, tá certo? Por exemplo, né, um fio longo, um plano de terra, essas antenas que a gente vê na cidade, tá certo? Naquelas torres tem um pedaço de fio em pé lá. Tem várias outras antenas também, mas tem uma antena especificamente comprida, né? Essa monopolo, tá certo? Essa aqui, né? Essa aqui é dipolo, alimentada, uma linha de transmissão que você abre, você vai no fim e faz isso, você alimenta essa linha de transmissão. A onda de corrente que é gerada por esse gerador, ela tem que ser zero nessa ponto e tem que ser zero nesse ponto aqui. Certo? Então, uma antena dipolo de comprimento L com L dá 2L. Né? Uma monopolo com o método das imagens, esse pedaço de fio, que é um dipolo, lembrando do dipolo, né? É equivalente a um fio cuja corrente flui no mesmo sentido. Então, uma antena monopolo sobre o plano de terra é como se fosse uma antena dipolo, uma antena de um comprimento 2 vezes maior, que emite nesse hemisfério superior. Certo? Como é que é a onda de corrente? Né? Isso aqui é Z igual a zero, esse ponto aqui, certo? Em Z igual a L, tem que ser zero. Então, essa função é onda estacionária, né? A função seno, isso aqui é no espaço livre. Em Z igual a L, dá zero isso aqui, certo? Em Z igual a zero, dá K0L. Essa outra aqui, por sua vez, que retorna daqui, né? E assim voltava, retorna daqui, tem que ser zero aqui nessa borda. Em Z igual a menos L, tem que dar zero. Né? E em Z igual a zero, vai dar K0L, que é o mesmo valor da corrente aqui. É como se fosse uma corrente contínua, né? Que flui desse jeito, dessa forma, que ela é nula nas bordas, tá certo? Então, essa é a distribuição de corrente que a gente vai calcular o vetor radiação. Dá algum trabalho, tá certo? Mas é realizável, né? Aqui estão as características, tá certo? Da onda de corrente nos dois pedaços de fio. Né? Essa função menos Z e mais Z é como se fosse a função módulo.
Só que isso aqui está errado, né? Z igual a L, isso aqui é menos, tá certo? Tem um errozinho aqui, tá? L menos Z, certo? Então, menos módulo Z. E Z igual a L dá zero, e Z igual a menos L, L menos L dá zero também. Né? Vamos calcular, então, qual é a... Não precisa calcular o campo, a gente vai direto para a intensidade de radiação, basta calcular o vetor radiação. Né? Agora, a densidade de corrente, né? A corrente é distribuída aqui a uma altura Z, né? Você tem uma alturazinha variável, Z vai de menos L a L, o Z' da variação, então JdV vai dar IdL, que é IdZ a Z, que a direção da densidade de corrente é na direção a Z, certo? X' é Z' a Z, um ponto sobre a distribuição, né? Então a gente vai calcular essa integral. Então aqui você já tem o vetor de radiação, já sabe que está na direção Z, né? Aqui é a função I de Z de menos L a L, caso 0, Z', cosseno θ, então a integração, isso aqui é a função linear em Z', não é, apesar desse cosseno, desse caso 0, isso aqui é como se fosse uma constante. Z', isso aqui é uma exponencial complexa, I de Z' é uma função trigonométrica que pode ser expressa em termos de exponencial complexa. O vetor radiação tem uma componente de Z apenas, como a gente está mostrando aqui, a Z, né? Então vamos calcular, tá certo? De menos L a 0, I de Z' vai ser integral de Z' mais L, né? Z' igual a menos L dá zero, né? Essa função aqui. Só está faltando aqui a corrente, né? I. Certo? Ah, não, está aqui embaixo já. Desculpe. Eu dividi por I, certo? Então, de menos L a 0, de 0 a L. Lembrando que isso aqui é a função, só lembrando, né? Função seno de K0 L menos módulo de Z, né? Como é que fica isso aqui? Isso aqui vai dar, para Z maior que zero, módulo de Z igual a Z vai dar seno de K0 L menos Z. Z não, Z', né? Que é igual a menos seno, porque a variável de integração é Z', eu vou botar ela na frente, trocar a posição, Z' menos L, tá? E para Z menor que zero, Z' maior que zero, né? Para Z' menor que zero, vai dar seno de K0, modo de menos de Z', menos Z', L mais Z', que é igual a seno de K0, Z' mais L. Z' menor que zero. Então, essa função tem esse comportamento, né? Z' menos L menos, para Z maior que zero, mais Z' mais L, para Z' menor que zero. Então, nós temos aí exatamente isso, né? Para Z' menor que zero dá isso, para Z' maior que zero, botei o Z' na frente, ficou menos aqui. Bom, essa integral, como é que calcula, né? Expressa, isso aqui é integral, são integrados dessa forma aqui. Integral de uma função seno de K0 Z' mais ou menos L, né? É isso que ele vai fazer. Tá? Exponencial de... Bom, a gente tem que ver aqui, de J, né? J vezes uma constante lá, Z', certo? Isso aqui é o K0 cosseno θ que aparece lá. Certo? Tá aqui. O que a gente faz? Exponenciais complexas. Exponencial de J, K0, mais ou menos L, certo? Em evidência, com a constante. Exponencial de J, K0, Z',
menos, a função seno é exponencial de 1 menos exponencial de menos o argumento. Sobre 2J. Faz isso, né? Então fica uma constante aqui que sai da integral, fica a integral dessa combina esses dois exponenciais, K0 mais A, Z', e aqui você menos K0 mais A, Z'. Essas integrais são fáceis de calcular, integrais exponenciais, né? A gente vai economizar tempo aqui só dando um pulo, tá certo? Assumindo que a gente tem que integrar, fazer tudo isso aí, rearranjar os termos, transformar de volta em funções trigonométricas, né? Quando faz essa contaria, que é razoável, a gente obtém esse resultado, né? O vetor radiação fica expresso dessa forma. Isso aqui é um seno ao quadrado, né? Está aparecendo aqui seno ao quadrado, que eu esqueci de botar aqui, certo? Bom, vamos acreditar que isso é verdade, né? Certo? É verdade porque isso aqui fica embaixo do denominador, fica, quando integra, né? Fica um termo embaixo que é trigonométrico. Isso aqui deve dar alguma coisa assim, certo? Bom, uma vez calculado o vetor radiação, basta calcular um módulo quadrado dele para calcular a intensidade de radiação. É claro que a gente pode calcular os campos antes, tá certo? Dar essas expressões complicadas, tem que calcular os produtos vetoriais, esse resultado aqui, mas no fundo a gente quer saber quem é a intensidade de radiação da módulo ao quadrado. Eu tenho a impressão que isso aqui era seno mesmo, viu, pessoal? Isso aqui era seno. Acho que isso aqui estava errado, viu? Estava errado. Não tinha quadrado, não. Tá? É seno de θ. Tá? E quando faz o quadrado do NT, você tem a intensidade de radiação, que dá essa expressão. E aí você tem uma expressão que depende do comprimento da antena e do comprimento de onda, né? Comprimento relativo dessas duas quantidades, certo? Então, aparecem essas funções aqui, aparece uma função angular, seno ao quadrado de θ. Né? O que está mostrando aqui? Que a intensidade de radiação não depende do azimuth, só do ângulo polar. Então, uma antena que é dessa forma, né, ela emite a dependência com essa variável, a intensidade é a mesma, né, nessa direção, ou nessa, né, porque ela é desse jeito, simetria cilíndrica, né? Mas a intensidade varia com esse ângulo, ela pode diminuir aqui e aumentar aqui, tá certo? Então, depende dessa função angular que a gente está mostrando aqui. Tá? Bom, a gente pode ter vários comprimentos de antena. Um exemplo é a antena de polo de meia onda, né? Quando o comprimento 2L, que é a antena, o comprimento total da antena, é lambda sobre 2. Tá? Ou seja, L igual a lambda sobre 4. Se você jogar lambda sobre 4 aqui, vai ficar cosseno de π sobre 2, esse termo vai embora. Né? Lambda sobre 4 vai dar 2π sobre 4, dá π sobre 2 cosseno θ. Então, você vai ficar com essa função específica dada por essa fórmula. Né? Se a gente calcular aqui a potência irradiada em todo o espaço, basta integrar a função com um ângulo sólido, né? Seno θ dθ dφ, aqui dá 2π. E essa integral aqui é complicada, mas a gente pode calcular numericamente, certo? Quando calcular numericamente, a gente pode escrever dessa forma aqui, ó. Potência irradiada é um meio de um parâmetro que a gente chama de resistência de radiação, módulo de E ao quadrado. Né? Esse parâmetro aqui vem, tá certo, desse cálculo, né? E dá a expressão aqui em que aparece o Z0, certo? E quando a gente calcula no espaço livre, né, uma antena de polo vai ter uma impedância de radiação, a resistência de radiação de 73 ohms, aproximadamente. Certo? Esse é um número conhecido, né? Toda antena de polo tem uma impedância, uma resistência de radiação de 73. Se você quer emitir eficientemente uma antena de polo, sua linha de transmissão tem que ter impedância característica próxima desse valor, né? De 73
ohms, tá certo? Muito bem. Bom, de que forma a intensidade de radiação varia no espaço? A gente pode fazer um gráfico, né? A gente pode fazer um gráfico, nesse caso, tá certo? Em que, nesse gráfico, isso aqui representa a intensidade de radiação para um determinado ângulo θ, né? A intensidade de radiação não varia com φ, certo? Então, se eu fizer isso, eu vou obter uma direção, talvez, em que a intensidade é máxima, né? Uma direção em que ela é mínima, né? E eu faço isso em 3 dimensões. Eu faço uma função de θ e de φ. A gente vai ver que a intensidade de radiação só varia com θ, mas não varia com φ. Então, a gente vai ter um gráfico, tá certo? Eu vou ver se eu mostro para vocês aqui, mais ou menos no YouTube. Deixa eu ir aqui no YouTube. Tem Beatles aqui, né? Vamos fazer outra coisa aqui. youtube.com. Vamos ver se está aqui, certo? Ver se eu acho aqui um gráficozinho ilustrativo, mostrando como é que é a intensidade de radiação. Está demorando, né? Para. Como ela varia com o comprimento, né? Vou mandar isso aqui. Bom, eu estou na minha página, não estou, não entendi ainda. Já carregou. Deixa eu sair daqui. Estou em outro lugar, vamos nesse aqui. Demora, meu Deus. Ver se eu acho aqui os vídeos. Bora, meu filho. Vamos lá. Ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Aqui é uma ilustração de como a intensidade de radiação varia com o comprimento L, certo? Mostrando. Bom, eu estou variando aqui o L sobre lambda, que é aquela função lá, certo? Então, a antena, uma possibilidade é quando L sobre lambda é igual a lambda sobre 4, né? 2L sobre lambda e lambda sobre 2, você vai ter antena de dipolo, certo? Você tem aí... Ó, deixa eu parar aqui. Essa aqui está mostrando a intensidade de radiação para L sobre lambda bem pequenininho, 0,14, tá certo? Aumentando, né? Ó, o que vocês estão vendo aí, esse pneu, certo? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Fosse um pneu, né? Uma câmara de ar de um pneu, tá certo? E mostra, isso aqui é θ igual a 0. A antena está orientada nesse sentido. Aqui mostra que a intensidade de radiação nesse sentido não tem nada, 0, e aqui é máxima, π sobre 2, né? Então, vamos aumentar o comprimento. Tá? Pronto. L sobre lambda chegou agora em ponto 116. Começa a aparecer agora uma outra direção no espaço em que tem emissão, tá certo? Tem emissão nessa direção aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que quer dizer isso, certo? Deixa eu sair um pouquinho daqui. Então, vejam. Inicialmente, para comprimentos pequenos até um certo comprimento, né, a intensidade de radiação olhando de frente, ela tem um comportamento assim, né? Emissão máxima em θ igual a π sobre 2, quase nada aqui, certo? Não emite nada para cá, né? Daí chega um ponto que você começa a aumentar o comprimento da antena,
ela começa a aparecer, isso aqui é como estava antes, né? Começa a aparecer um lobo novo, tá certo? Isso quer dizer que nessa direção inclinada aqui tem emissão também, certo? É o que a gente está vendo aqui na ilustração, né? Então, aqui apareceu um lobo, tá certo? Ó, então, agora você tem emissão predominantemente nessa direção aqui, nada nessa região aqui, nada na direção π sobre 2. Né? Você agora tem essa situação aqui, né? Tem uma antena que está emitindo, né? Assim, ó. Aqui não tem nada. Certo? Um observador aqui não recebe o sinal dessa antena específica, que tem esse comprimento 0,8, né? L sobre lambda. Já não é mais 0,25, né? Que é o caso da antena de polo. Certo? E por aí vai. Você, quanto maior o comprimento, maior o número de lobos que vão aparecer. Certo? Começa a ter essas configurações de intensidade de radiação versus ângulo, né? Mas todas elas são independentes da variável azimutal, tá? Então, você tem um comprimento muito grande, né? Você tem vários lobos. Em princípio, né? Quando você tem uma antena tipo aquela da cidade, você quer que uma antena que está lá na cidade, né? Você quer que ela emita predominantemente nessa direção onde está a população. A população está aqui no chão, tá certo? Você não quer que ela emita nessa direção aqui, né? Então, se você fizer uma antena que tem um comprimento inadequado e ela emite essa radiação, você está perdendo potência, porque essa potência não vai chegar. Só se você quiser refletir na ionosfera, tá mais longe, certo? Mas se você quiser fazer esse tipo de transmissão aqui, você tem que fazer um comprimento adequado. Né? Aqui na nossa... nós temos mais ou menos alguns exemplos, né? Como eu falei para vocês, já com L igual a lambda. Isso aqui, na realidade, acho que era lambda sobre 2, tá certo? Eu acho. Isso aqui é L igual a lambda de baixo. Isso aqui é L igual a 2 lambda, para mostrar que tem vários lobos, né? Mais intensamente nessa direção aqui, tá certo? Uma outra coisa interessante é ver como a resistência de radiação varia com L sobre lambda, né? Simplesmente calcular. A gente pode calcular, tá certo? Aqui é só dividir a potência irradiada, né? Que é isso aqui, tá certo? Só é calcular quanto é que é essa função R rad em função do comprimento, né? Calcular essa integral para vários valores de comprimento, você vai ter aí um gráfico, né? De como a resistência de radiação varia com o L sobre lambda, certo? A impedância em ohms aqui, né? Especificamente 0,25, você vai ter o valor de 70 e poucos, 73 ohms, como a gente calculou antes, né? Então, essa resistência varia. Você pode calcular numericamente o valor da resistência de radiação para qualquer que seja o comprimento da antena, tá? Muito bem. Então, para concluir essa aula, existem parâmetros de características de antenas, que são utilizados pelo pessoal que trabalha nessa área, né? Para poder saber o desempenho de uma antena, como é que ela é, tá? Como é que é esse desempenho, né? Intensidade de radiação nós já definimos, né? Você pega um canudo desse, que tem uma luz só de ômega, e calcula a potência irradiada, né? E define que a intensidade de radiação é U vezes d ômega, e é fácil de calcular, tá certo? É R2, densidade de potência de radiação, né? Resistência de radiação é calculada pela potência irradiada, né? 1 meio de R2, basta calcular essa razão, você tem a potência da resistência de radiação. Tem a diretividade também, que é um parâmetro interessante, certo? Você calcula onde é que está a máxima emissão de radiação, o valor dela, em relação ao valor médio. Daí você vai saber quanto maior essa razão, né, mais diretiva, digamos assim, essa antena, né?
Então, se o máximo é muito maior que o valor médio, você tem uma antena de alta diretividade, ela emite uma direção específica. Ora, o valor médio da densidade de potência é calculado sobre o ângulo sólido total, a integral de U de ômega. Isso aqui nada mais é que a potência irradiada. Então, isso aqui é potência irradiada sobre 4π. Então, pode ser calculado como a diretividade com essa expressão, né? Máxima intensidade de radiação dividido pela potência irradiada vezes 4π. Certo? Tem um parâmetro também definido como ganho absoluto. Certo? Esses parâmetros só têm significado especificamente quando se trabalhar mais na área, né? Mas é uma definição importante, certo? Você tem um radiador isotrópico, potência de entrada PI, não quer dizer que é potência irradiada, é uma potência que ele recebe, certo? Então, você calcula essa intensidade. Média, né, na realidade, né? A intensidade média de um radiador isotrópico pega a potência e divide por 4π, certo? Né? Fica 4π sobre P sobre 4π, está aqui. Pega a máxima intensidade de radiação da antena e divide por esse valor desse radiador imaginário isotrópico, você tem o ganho absoluto. Se a antena não tem peso, a potência de entrada é igual à potência irradiada e o ganho se transforma é equivalente à diretividade. Isso aí, quem quiser cursar a disciplina de antena com o professor Lepó, eu recomendo, que é uma área muito interessante, né? Em que você vai aprender muito mais em relação a esses temas, tá certo? A gente aqui no curso de Eletromagneticismo 2, a gente mostra o que é irradiação por cargas, né, em movimento, tá certo? Como é que uma antena funciona baseado nesses conceitos. Mas é claro que o tema de antena é muito mais complexo, muito mais vasto. Tá? Então, quem tiver interesse, faça essa disciplina do professor Belfort, que é muito interessante. Tá bom? Então, ficamos por aqui. Até a próxima oportunidade.